Olá, tudo bem? Meu nome é André Burgos, fazendo mais um vídeo compartilhando o que realmente funciona segundo a ciência e compartilhando minha experiência. E dessa vez a gente vai falar sobre a relação de jejum, low carb e massa magra, porque muitas pessoas têm um medo, uma crença muito grande de que se passar um longo período sem se alimentar, o corpo vai perder massa magra. Mas até que ponto isso é verdade? Será que é verdade? Qual é a relação disso, tá? E um ponto importante para a gente refletir é sobre o hormônio do crescimento. Dentre as principais funções do hormônio do crescimento está a relação de preservar a massa magra, de promover um anabolismo também, preservar os tecidos. Então o hormônio do crescimento tem uma relação muito importante com a massa magra. Sabendo disso, o que é que a ciência diz em relação a jejum, low carb e massa magra? Tem um estudo que eu vou compartilhar, vou deixar o link aqui na descrição. Indivíduos que passaram 2 dias sem se alimentar tiveram um aumento de 5 vezes na produção do hormônio do crescimento. No contexto evolutivo isso faz muito sentido, né? Se durante milhares de anos o homem não comeu todo dia, tá? Vivia de caça e coleta, aquela história que a gente já sabe, né? Que comia o que a natureza oferecia, e era muito comum praticar o jejum de forma natural. Então o corpo jamais ou dificilmente iria queimar massa magra, que é algo nobre, nobríssimo, muito importante para o corpo, e preservar gordura. A gordura nada mais é do que estoque energético, tá? Então, em períodos prolongados no nosso conceito de hoje, tá? De que tem gente que não consegue passar 2 horas e meia sem comer, e pular uma refeição é um absurdo. Pular uma refeição, passar 24 horas, 48 horas sem se alimentar, faz com que o corpo produza uma quantidade maior de hormônio do crescimento, também para preservar a massa muscular, a massa magra, os tecidos, tá? Então tem evidência científica, um estudo controlado disso, eu vou deixar a referência aqui embaixo. Então, o jejum intermitente de até 2 dias promove um aumento na produção do hormônio do crescimento. E quem começa a praticar low carb, quem começa a comer comida de verdade, a diminuir um pouco o excesso de carboidratos, comendo de forma moderada ou baixa a quantidade de carboidratos, de forma consciente, com alta densidade nutricional, tá? Não é comer qualquer alimento low carb, qualquer substância. Por exemplo, salsichas, tá? Embutidos, requeijão, todos esses alimentos são low carb, mas não deve fazer parte de um estilo alimentar low carb, que deve preservar alimentos da natureza, vegetais, legumes, carnes, a gordura natural dos alimentos. E quando as pessoas praticam de forma consciente, com um planejamento adequado, a alta densidade nutricional das refeições são enormes, a fome diminui, não há aquele ciclo de dependência de carboidratos. Enfim, a saúde como um todo é melhorada e a fome diminui intensamente. E é natural que logo nos primeiros dias, nas primeiras semanas, as pessoas sintam uma diminuição da fome, mas mesmo assim ficam com medo de pular um lanche, uma refeição, e é aí que o jejum chega de forma natural. E quem pratica atividade física, musculação, atividades de endurance, o que quer que seja, tem medo, tá? Principalmente porque qual a relação de low carb, jejum e massa magra? Eu compartilhei alguns estudos, vou falar agora de outro que eu reforço, vou deixar a referência aqui na descrição. A conclusão do estudo: nossos resultados sugerem que um programa de jejum intermitente em que todas as calorias são consumidas em uma janela de 8 horas por dia, juntamente com treinamento de resistência, pode melhorar alguns biomarcadores relacionados à saúde, diminuir a massa gorda e manter a massa muscular em homens treinados de resistência. O que faz muito sentido, tá? O que promove o ganho de massa muscular é o treinamento de força, tá? É o treinamento, é o rompimento de fibras e a ingestão adequada de proteínas. São as principais razões para se ganhar massa magra, tá? O carboidrato tem um outro tipo de relação aí. E que não é necessário consumir carboidrato para ter energia ou preservar massa muscular, tá? Existem estudos mostrando que atletas que praticam dieta cetogênica ganham também massa muscular, tá? Eu estou trazendo aqui o estudo que mostra de pessoas que comem se alimentam numa janela de 8 horas por dia, ou seja, todos os dias praticando jejum de 16 horas, que treinam, tem biomarcadores melhorados, queima massa gorda e preserva massa muscular. Não há relação de jejum, low carb e perda de massa muscular. E tem um outro estudo que eu já compartilhei com atletas de ultra resistência, um grupo que estava acostumado a praticar uma alimentação com alto teor de carboidrato e outro grupo com a dieta cetogênica, com menos de 5% de carboidratos, tá? Restrição absoluta. Um grupo com dieta cetogênica com restrição absoluta de carboidrato. Vou ler. Apesar dessas diferenças marcantes no uso do combustível entre os atletas low carb e alto carboidrato, high carb, não houve diferença
diferenças significativas no glicogênio em repouso e no nível de depressão após 180 minutos de corrida. Ou seja, como eu venho falando, eu reforço, atletas adaptados a uma alimentação com restrição de carboidratos utilizam o glicogênio muscular da mesma maneira de atletas que dependem do carboidrato, que consomem muito carboidrato. A grande vantagem é que os atletas low carb oxidam muito mais gordura para ser utilizado como fonte de combustível, de 2 a 3 vezes mais. Tem muito mais acesso aos estoques energéticos, muito mais acesso aos estoques energéticos. Porém, reforço que é preciso passar por uma fase de adaptação, existe um planejamento a ser seguido. Eu vejo que algumas pessoas me mandam mensagem dizendo que foi treinar em jejum, que não teve força, que foi apenas com café e sentiu uma queda de performance. Existe um planejamento a ser seguido, tá? Eu passei por isso, as pessoas que eu trabalho com oriento passam por isso e após persistir, seguir um programa, os resultados são incríveis, as pessoas chegam lá, aí elas passam décadas fazendo o corpo depender do carboidrato, bloqueando o acesso natural aos estoques energéticos, que são as gorduras, fazem com que o corpo não consiga acessar os estoques energéticos. E é preciso passar por um planejamento, por uma fase de adaptação para otimizar a performance esportiva. Existem muitos casos de atletas de altíssima performance, que é o que eu compartilho nos workshops, que tem excelentes resultados que são adaptados a uma alimentação com baixo teor de carboidrato. E a conclusão desse estudo, comparado com atletas de ultra resistência altamente treinados consumindo uma dieta de alto carboidrato, a adaptação da cetogênica a longo prazo resulta em taxas extraordinariamente altas de oxidação de gordura, enquanto a utilização do glicogênio muscular e padrões de repressão durante e após 3 horas são similares. Então, atletas adaptados ao consumo baixo de carboidratos utilizam o glicogênio muscular da mesma maneira do que atletas adaptados a uma alimentação com alto teor de carboidrato. A diferença é que atletas que consomem muito carboidrato bloqueiam esse acesso à gordura corporal para ser utilizada como substrato energético. Então a ciência vem mostrando que jejum low carb não tem relação de perda de massa muscular, tá? Não faz muito sentido no contexto evolutivo. Nossos genes evoluíram nesse sentido e a gente está vendo que a ciência prova. Eu passei por isso, as pessoas que eu assessoro também passam por isso e conseguem otimizar a performance esportiva. É preciso fazer de forma consciente, é preciso seguir o planejamento, é preciso persistir. Não é de um dia para o outro que a gente consegue otimizar esse acesso aos estoques energéticos em forma de gordura. E não há risco em perder massa muscular. A gente sabe que carboidratos retêm líquido, então quem faz uma alimentação com baixo teor de carboidrato perde líquidos que são retidos no músculo. Então se perde volume, não se perde massa magra, tá bom? E eu reforço, antes de fazer qualquer modificação na sua alimentação, na sua dieta, no seu estilo alimentar, procure a opinião de um profissional que se baseie em ciência, que se baseie em evidência. É importante saber o que você está fazendo, o que você vai fazer, saber o caminho que você vai trilhar e que resultado pode esperar. Não existe uma alimentação padrão para todas as pessoas, porém, não existe tantas regras. Priorize o consumo de alimentos da natureza, priorize o consumo de alimentos no qual nossos genes estão adaptados, tá bom? E é muito importante para mim saber a sua opinião. Se você tiver alguma dúvida, um comentário, uma sugestão, deixa o comentário aqui embaixo. Por favor, preciso saber se o conteúdo está sendo relevante, está sendo importante. Se você gostaria que eu abordasse mais conteúdos com evidência, mais da minha experiência, o que realmente funciona segundo a ciência, deixa a tua dúvida, dá uma opinião. Eu não sei se você está no Facebook, no YouTube, no Instagram, independente de onde você estiver, curte o vídeo, assina o canal, curte a página, compartilha, manda o link para alguém. As referências eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.